Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem. Meu nome é Eliel. Estou fazendo aqui uma série de vídeos sobre política internacional, questões ambientais, tá? Mas um tema que está dentro do nosso edital por diplomacia brasileira. Um tema extremamente relevante, extremamente importante. Já gravei um vídeo sobre conferências antes de Estocolmo. Já gravei um vídeo sobre conferências em Estocolmo. E agora eu estou gravando um vídeo para vocês, conferências pós-Estocolmo, os resultados de Estocolmo para a comunidade internacional como um todo. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela, a gente vai começar a brincar. Vamos lá. Temática ambiental na ONU, discussões e conferências pós-Estocolmo. O primeiro que você tem que saber é a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Tá bom? Criado em 73, é um dado muito importante. A Conferência de Estocolmo foi em 72 e a PNUMA foi em 73. Tá? A PNUMA, ela marca a institucionalização das questões ambientais nas próprias Nações Unidas. Tá? Inicialmente, ela nasceu zerada, sem nenhuma competência, sem nenhum recurso, e com o tempo ela foi se encorpando, tá? Foi se institucionalizando de uma forma mais estruturada, tá? A sede lá na África, tá? Isso para tentar diminuir os atritos, ok, com os países, mas acabou que os países periféricos, a própria África, a Índia, a América Latina, elas continuaram desconfiando da ONU em questões ambientais, tá? Receosas esse programa poderia minar a soberania dos estados. Ok, objetivos da PNUMA. Primeiro, manter processos ecológicos essenciais. Segundo, preservar a diversidade genética. Terceiro, assegurar o aproveitamento indefinido das espécies. Ok? Então, vamos tentar agora pegar os reflexos da PNUMA no Brasil e no mundo, tá? É importante você saber que tudo se conecta em política internacional. Tudo se conecta. O que um presidente norte-americano, o que um presidente chinês fala, repercute na nossa política interna. O PNUMA foi criado em 73. E ele começou a dar um recado para o Brasil, na época do regime militar, né? O Brasil estava com muito medo da Amazônia ser debatida internacionalmente, não em fóruns nacionais, tá? Dos próprios países que tinham Mata Atlântica, Mata Amazônica. Então, o que o Brasil fez? Gente, estão criando lá a PNUMA. O negócio está começando a ficar complicado. Então, vamos criar um tratado de cooperação amazônica para que os temas amazônicos sejam debatidos pelos estados onde há a floresta amazônica, para não entrar em países europeus tentando ingerir em questões ambientais aqui no Brasil. Até porque você sabe que a Amazônia está a maior parte da Amazônia está no Brasil. Tem outros inúmeros países, mas a grande maior parte está no Brasil. Então, assim, se a questão amazônica fosse debatida em âmbito internacional, minaria a soberania do Brasil. O Brasil não queria isso, principalmente militares lá no regime. Tá? Esse tratado foi assinado em 78, que é o TCA, ok? Foi assinado no governo Geisel, tranquilo, né? E ele foi assinado por 8 países amazônicos: Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Tem que saber o nome, tem que saber o nome. Outra coisa também que interferiu é âmbito agora mundial. Houve a conferência de Nairobi, a conferência de 82. Foi basicamente para discutir questões práticas da conferência de Estocolmo, os 10 anos após Estocolmo. O que deu certo e o que não deu certo. Os países periféricos reforçaram a postura desenvolvimentista e os países centrais reforçaram as posturas zeristas. Tá? Acabou que o governo brasileiro, acho que eu modifiquei aqui. Não, Nairobi teve alguns avanços, ok, mas nada tão importante assim. Vamos lá. Conferência de Viena, 85, e Protocolo de Montreal. Esses sim são muito importantes, tá, gente? Mas antes disso, vamos falar aqui sobre falhas e êxito da PNUMA. Vamos falar sobre falhas. O local escolhido foi longe dos fóruns internacionais, então eles
houve uma queda de prestígio e dificuldades adicionais da própria PNUMA, ok? Por ter sido lá na África. Outra coisa, haviam pouquíssimas verbas para o programa de gestão ambiental, ou seja, haveria 30 bilhões de dólares para que o dinheiro fosse gastado em apenas meia hora de questões de indústrias armamentistas e para a PNUMA existiam pouquíssimas verbas. Houve vetos no Conselho de Segurança baseados no realismo político, utilizando o meio ambiente como meio de poder, não como interesse global. Então, são questões de distância, questões de pouca verba, questões políticas que interferiram na PNUMA. E alguns êxitos, Eliel, quais são os êxitos da PNUMA? Houve uma capacidade de catalisar forças e atores na discussão e debates questões ambientais, tá? Fez com que autoridades também passassem a dar atenção à temática ambiental. E houve uma criação de um fórum especializado em temática ambiental na ONU. Então, isso abria precedente para todas as outras ações. Vamos dar continuidade, vamos falar da Convenção de Viena de 85 e do Protocolo de Montreal de 87. Esse daqui você tem que saber porque cai em primeira fase, cai em terceira fase. Tá bom? 3 anos após Nairobi foi em 82, então 85, houve a Convenção de Viena, tá? Essa Convenção de Viena tinha um fim muito específico, por isso que ela caiu muito. O fim dela era muito específico. Debater a camada de ozônio. Foi um acordo vazio, tá? A Convenção de Viena. Apesar de ter muitas preocupações, houve poucos resultados. Por quê? Porque lá faltou uma agenda específica que deveria ser feito. No entanto, ele foi muito essencial para o Protocolo de Montreal de 87. Esse protocolo ele era muito específico, tinha uma agenda muito específica, de metas, prazos e atitudes. Tinha esses 3 componentes específicos em um único tema, a questão da camada de ozônio. Então, ele deu muito certo. No entanto, 2 países, Japão e Espanha, eles não desejavam a responsabilidade compartilhadas, mas sim responsabilidades individuais. O Brasil ele defendia a posição de responsabilidade comum, porém diferenciada. Foi essa que prevaleceu. Tá? Resultados do Protocolo de Montreal. O consumo mundial de CF, que é o cloro, flúor, carboneto, diminuiu em 60%, ou seja, muito significativo. E teve a questão da reafirmar a soberania, porque todos os países deveriam diminuir na mesma medida, ok? O sucesso, qual foi o sucesso do Protocolo de Montreal? Ele limitava 2 substâncias apenas. Isso facilitou muito o controle, tá? E os países que não aderissem ao protocolo ficariam impedidos de comercializar com os países signatários. Então, todo mundo quis fazer. Isso foi muito significativo. Foi uma contramedida. O Brasil estava na época da renovação das credenciais, tá? O governo Sarney, que são soldados importantes, tá? E a União Soviética, ela teve a queda do Muro de Berlim em 89, então o cenário internacional estava muito frágil. Beleza, meus conterrâneos. Beleza, né? Então agora vamos para a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Eu não sei se eu consigo, é pouca coisa. Vamos falar da ECO 92. ECO 92, a gente tem que inicialmente ver os antecedentes, tá? Os antecedentes para essa conferência tão importante que aconteceu no Brasil. Primeiro, 83. Houve uma comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E nessa comissão foi formado o relatório Nosso Futuro Comum, tá? O relatório Brundtland. Ele inaugurou o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi tão trabalhado na ECO 92. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele tinha a questão da visão integrada entre meio ambiente, economia e questões sociais. Ok. Vamos lá. Objetivos e contextos. A ECO 92 tem vários nomes. ECO 92, Rio 92, Cúpula da Terra ou Conferência do Rio de Janeiro. Tá? Estava no contexto onde o Brasil estava querendo renovar as credenciais. O Brasil voluntariamente estava se engajando em várias
conferências internacionais, até porque ele estava vindo de uma postura muito soberanista do regime militar, então ele queria renovar suas credenciais internacionalmente. Essa conferência ela contou com uma grande participação dos estados, 178 estados, tá? E mais de 114 chefes de estado, presidentes, estavam lá. Muita galera, muita gente. Os documentos da ECO 92, haviam documentos vinculados e documentos não vinculantes. Documentos não vinculantes. Tinha o quê? Tinha a Agenda 2021, tá? Tinha a Declaração do Rio e a Declaração dos Princípios Florestais. Eram documentos não vinculantes. E tinham dois documentos vinculantes, que era a Convenção Quadro para a Biodiversidade e a Convenção Quadro para Mudanças Climáticas. Então, vamos aqui a cada um deles. A Agenda 21, havia estruturas governamentais voltadas para o próprio meio ambiente, estruturas da ONU para fomentar o debate, isenções fiscais para empresas que adotassem políticas sustentáveis e programas de economia verde. Tá? Tudo estava dentro da Agenda 21. A Declaração do Rio. Por outro lado, ela era uma declaração que lançava princípios que orientava a própria Agenda 21. Então, era uma declaração de princípios. Haviam 27 princípios, denominador mínimo da existência da humanidade. E eles deveriam entrelaçar toda a Agenda 21. E havia dentro dessa Declaração do Rio o conceito de responsabilidades comuns, todos os países têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas, porque não em todo estado poluiu tanto, como, por exemplo, a Inglaterra, nas décadas passadas. O Brasil não tinha poluído naquela época tanto como os Estados Unidos. Então, havia uma responsabilidade comuns, todos deveriam participar, porém as responsabilidades eram diferenciadas. Tá? E havia também, por último, o último documento não vinculante da ECO 92, foi a Declaração dos Princípios Florestais. 3 princípios: manejo, conservação e desenvolvimento sustentável. O Brasil, ele tentou impedir a inclusão de qualquer princípio que restringissem a soberania, até porque isso sempre foi uma postura de todas as convenções internacionais. Ok? E os documentos vinculantes foi a Convenção Quadro para Biodiversidade e a Convenção Quadro para Mudanças Climáticas. Gente, vamos fazer um breve resuminho agora só sobre as convenções da ONU de 49 a 92, tá? Se você tem que saber de cabeça. Conferência de Lake Success, Conferência de 49, Conferência de 68, Conferência de Paris, 71, Conferência de Rams. Deixa eu ver aqui. Esse nome está errado. Ramsar, tá? Conferência de 71. Conferência de 72, Estocolmo. 73, criação da PNUMA. Conferência de 75, Conferência de Belgrado. Conferência de 77, Conferência de Tbilisi. Conferência de 85, Conferência de Viena. Conferência de 1977, Protocolo de Montreal. E 1992, Conferência do Rio de Janeiro. Você tem que decorar essas datas, essas conferências, protocolos, criações. Você tem que decorar isso aqui, tem que estar na sua cabeça. Tá? Vamos voltar aqui para o modo visualização. Só um momento, tá travando aqui para mim. Pronto. As convenções quadro e suas principais discussões. Agora a gente vai isso bem rapidão, tá? Para você saber que existiram. Houve a Convenção Quadro da Biodiversidade. Havia vários avanços da biotecnologia, da engenharia genética. Tá? Então, para isso, a gente precisava mudar algumas questões de políticas ambientais. Tá? Os países mega diversos, eles estavam lutando para haver um reconhecimento de seus direitos aos lucros de exploração de seus recursos. Então, por exemplo, o Brasil é um país extremamente rico em biodiversidade. Então, esses países periféricos, como a África também, como a Índia, que tinham uma diversidade extraordinária, eles estavam lutando muito grande, uma luta muito grande para ter seus direitos é uma forma de patentear os seus recursos naturais, tá? Em sede dessas discussões, houve o protocolo de Cartagena, protocolo 2000, que regula a circulação de organismos geneticamente modificados, como, por exemplo, alimentos transgênicos. No Brasil, havia divergência entre os próprios ministérios, por exemplo, o Ministério da Ciência e do Desenvolvimento era favorável, o Ministério do Meio Ambiente era contrário.
o Brasil oficialmente ele adotou uma postura favorável aos transgênicos. Houve a conferência de Nagoya, em 2010, lá no Japão. Basicamente era sobre a divisão entre os países que possuem biotecnologia e os que não possuíam, tá? Houve também o protocolo de Nagoya, que é o protocolo 2000, que é um resultado da Convenção de Nagoya. Esse protocolo, ele tratava de repartições justas de ganhos oriundos de matrizes naturais. O protocolo ainda não atingiu o mínimo de estados signatários. Tá? Eu vi uma reportagem que eu acho que o Congresso aprovou o protocolo de Nagoya, mas depois eu confirmo com vocês. Houve também um plano de ação para a biodiversidade, ou seja, preservação de 10% das zonas marítimas e 17% das zonas terrestres. Tá? Daqui é um mapinha da biotecnologia no âmbito internacional, onde tem mais biotecnologia nos Estados Unidos, México, Brasil, essa parte aqui da América Latina, África, Austrália, China, Índia, ok? E por fim, a gente vai terminar aqui com a Convenção Quadro de Mudança Climática, tá? Tava no contexto da ECO 92. Alguns cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, eles chegaram à conclusão de que a temperatura da Terra estava aumentando muito, tá? Entre 0,3 e 0,6 graus Celsius por década. Isso afetaria muitas dinâmicas da natureza, a questão da temperatura do mar, a questão de animais, aquaviários, toda uma questão natural estava sendo afetada pelo aumento da temperatura do planeta Terra. Ok. E para isso foi feito o protocolo de Kyoto, protocolo 97, um protocolo super sério. Ele tinha o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na ordem de 5,2% com base nas décadas de 90 e 2012. Tá? Então, teria esse interlaço de tempo, deveria diminuir a emissão de gases de efeito estufa, que eles que estavam aumentando a temperatura da Terra. No anexo 1 desse protocolo, haviam metas individuais, ou seja, cada país possui uma meta específica, e essa definição seguiu um princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. O protocolo, no entanto, teve alguns entraves, como, por exemplo, a oposição dos Estados Unidos, que chegou a assinar, mas depois saiu. Ok. Saiu na gestão do George o Bush, né? Na gestão do Bush. O protocolo ele deveria ter aderência de pelo menos 20 estados, e esses 20 países eram responsáveis por 55% da emissão global. Então, se eles conseguissem reduzir desses 20 estados, haveria diminuição do efeito estufa, né? Só os Estados Unidos é responsável por 25%, e como ele saiu, então isso ficou um pouco diferenciado, ficou um pouco dificultado. A meta só foi atingida em 2005, muito tempo depois com a adesão da Rússia, daí a gente conseguiu 55% da emissão. E para a gente fechar, eu trouxe aqui uma relação das COPs, que são conferências das partes, tá? Desde de Kyoto, 97, até Paris, 2015, ok? Então, deixa eu ver que tem todas mesmo. Tem todas. É coisa rápida, tá, gente? 2000, por exemplo, teve a COP 13, que foi 2007, lá em Bali. Como o protocolo demorou para entrar em vigor, o prazo estipulado em 2012 seria um curto demais. Então, o que ele fez? Ele revisou esse prazo. A COP terminou sem nenhum resultado concreto, ok? Sem nenhum resultado concreto. Pensou-se em criar um novo acordo, ou pelo menos revisar o protocolo de Kyoto, mas só teve debates. Teve a COP 15, que foi em 2009, foi lá em Copenhague. Nasceu daí o BASIC, que são os países Brasil, África do Sul, Índia e China. É o BRICS sem Rússia. E eles estão juntos por causa de debates climáticos, tá? E do COP15 também nasceu o Fundo Verde, que acabou sendo transformado num mecanismo de adaptação. O que é esse mecanismo de adaptação? Era uma comercialização de créditos de carbono, ou seja, os estados que emitem mais do que a meta, eles podem comprar crédito de países que emitem menos. Tá? Então, há um comércio de carbono. Embora tenha sido oficialmente proposto pelo Básico, a articulação desse comércio foi liderada pelo Brasil. Então, COP15
Ele falhou em criar um novo acordo, que é substitui o protocolo de Kyoto, mas criou esse mecanismo de adaptação, que é a comercialização de carbono. Teve também a COP17, que aconteceu em 2011, lá em Durban. Criou-se a plataforma de Durban. Houve a prorrogação do protocolo de Kyoto até 2020, 2017, 2020. E o prazo limite seria até 2014 para a consolidação de todas as metas. Tá? Essas metas terão força de lei, todos os signatários. O Brasil e o Básico aceitaram pela primeira vez. E teve o Acordo de Paris, de 2015. Tá? Houve várias metas. E, por exemplo, redução de 37% das emissões de gases de efeito de estufa até 2015, redução de 43% até 2030, zerar o desmatamento ilegal até 2030, reflorestamento de 12 milhões de hectares até 2030. Ok. E para finalizar tudo, a questão da segurança ambiental e desenvolvimento sustentável. O que é segurança ambiental? Está relacionado com a vida humana. Tá? Questões ambientais relacionadas com a vida humana. Desenvolvimento sustentável está mais relacionado com recursos naturais. Eu espero que você tenha gostado, que foi o meu caderno de política internacional. Tá? Tudo que eu tenho é questões ambientais relacionadas à política internacional. Tem vários furos, eu percebi que tem vários furos, eu tenho que colocar, depois eu vou colocar cada conferência, o que foi trabalhado, o resultado, vou fazer tipo um esqueminha com todos, não agora, tá? Hoje era só para revisão mesmo com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com algum amigo seu, tá? Compartilhar conhecimento é uma coisa muito importante, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui, se você ficou nos 3 vídeos. Foram vídeos que curtos, mas se juntado ficam grandes, né? Então, até mais, galerinha. E vamos estudar, porque, Deus quiser, 2020 será o nosso ano. Vamos tomar posse aqui, ó, nesse órgão que está atrás de mim, no Itamaraty. Um grande abraço e até um novo vídeo de geografia, o próximo de questões ambientais.